Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno CryptoBR. Hoje estou postando a minha atualização em horário diferente, estou em viagem, também estou em um lugar diferente aqui. Então olha só, já peço desculpa se tiver algum barulho aí, porque o ambiente não está controlado. Pessoal, Bitcoin hoje fazendo uma correção que está sendo causado mais uma vez por conta de uma aversão a risco desnecessária, proveniente aí de uma movimentação que o governo americano fez de seus bitcoins para a corretora Coinbase Prime. Isso traz um cenário para o mercado onde uma sinalização que poderia haver algum tipo de despejo, mas sabemos que geralmente isso traz somente uma aversão a risco de curto prazo para depois os preços dos ativos voltarem a subir. Então é isso que tem como catalisador aí a queda do Bitcoin de hoje, mas como o gráfico, o preço já desconta tudo, a gente já sabia que existia essa possibilidade, conforme eu deixei destacado para vocês nas últimas análises, que era um teste nesse último nível de suporte aqui, a região dos 57.097 dólares, que nada mais é do que uma retração desse movimento aqui. Então o preço do Bitcoin está trabalhando nessa faixa, é esse o ponto de apoio que ele precisa manter para não ter chance de cair de uma forma mais intensificada. Então, caso ele consiga fechar o dia por aqui, manter esse ponto de suporte, a gente pode ver amanhã um dia de recuperação. Lembrando que amanhã vai acontecer a divulgação da expectativa de inflação da Universidade de Michigan. Vou te atualizar lá no meu grupo do Telegram, Panorama Bruno Cripto. Então, se você não faz parte, o link vai estar aqui nos comentários. E aí, agora a gente tem essa primeira resistência na faixa dos 59.200 dólares, tá? Então, o que eu espero para o Bitcoin aqui agora? Primeiro, uma consolidação nesse nível atual hoje, para depois um respiro aqui, deixando mais uma vez um fundo ascendente e depois ele fazer esse pivô. Vamos olhar para o cenário inverso também, né? O cenário negativo, que seria o preço fechar perdendo isso daqui e podendo testar esse ponto mais uma vez e até furar esse suporte. A gente sabe que se o Bitcoin vier furar esse suporte, ele tem um próximo ponto de apoio aqui, ó, nessa faixa dos, vou colocar por 50 mil dólares, tá? Mas pode se estender até 49.100, tá? Então quer dizer, gerencie os seus riscos aí, porque existe essa possibilidade sim da continuação do cenário de baixa, mas por enquanto o preço está apenas retestando um ponto de apoio, um nível de suporte. Quando a gente olha aqui para o gráfico intradiário, ele já está querendo fazer um respiro. Então, eu acredito que essas últimas horas, até o fechamento do dia, às 21 horas, o preço pode fazer uma recuperação por aqui, testando, né, a sua linha de tendência de baixo do curtíssimo prazo, que eu acabei de sinalizar para vocês no gráfico com essa linha verde. Então, uma recuperação é esperado e saudável, mesmo antes da continuação do movimento de baixa. Mas, se ele conseguir romper essa linha de tendência de baixo, aí nós vamos ver uma recuperação mais forte, com o preço podendo voltar lá em cima, lá no topo. Olha só que ele ficou lateralizando na faixa dos 61.800 dólares. Falando sobre Ethereum agora. Ethereum acompanha a queda do Bitcoin, caindo aí um pouquinho mais que ele hoje, né? 3%, enquanto o Bitcoin está caindo 2 pouquinho. E o preço vindo testar apenas o primeiro nível de retração. Lembrando que a gente ainda pode ver testes nas próximas retrações, 0,5, que está por aqui na faixa dos 2.460 dólares, posteriormente até 0,68 nos 2.335. Lembrando que esses pontos são pontos chaves que a Ethereum precisa manter para uma formação de fundo ascendente, uma consolidação por aqui, para depois ir lá em cima, na média de 100 dias, o que deixa um cenário bastante interessante. Agora vamos falar sobre uma altcoin que vocês solicitaram no último vídeo, lembrando que vocês podem sempre comentar quais altcoins que vocês querem uma análise que eu vou estar trazendo em um momento oportuno, e aproveita aí que você está comentando, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá? Então nós vamos hoje olhar para FIO, que foi solicitação aí de um dos inscritos. Primeiro vamos sempre olhar o gráfico semanal para a gente ver a floresta de cima, né, ver o que está acontecendo. Observe que a FIO, galera, está trabalhando na região muito próximo da sua mínima histórica. Esse é um ponto importantíssimo que ela não pode perder em um contexto de continuação da correção. Ela tem essa zona de preço aqui bastante importante. As últimas vezes que ela esteve por aqui foi um bom ponto de compra, né? Recuperações fortes aconteceram, então acho estratégico, mas é aquela, né? A gente tem que procurar se posicionar quando o preço está em uma tendência de alta e não em uma tendência de baixa. Então só se posicione por aqui se você tiver consciência que esse ativo pode renovar sua mínima e que você está investindo nele pensando no longo prazo, porque se a queda do Bitcoin se intensificar, a FIO vai caçar novas mínimas históricas, tá? Então ela tem esses apoios aí no gráfico semanal, analisando aqui o tempo gráfico diário, me parece que ela tende a vir aqui pelo menos
nesse ponto aqui, né, nessa primeira faixa, e está trabalhando em um suporte de curtíssimo prazo que ela protegeu ali entre o dia 11 e 12, que eu vou deixar destacado aqui para vocês com a linha amarela. Então ela está em um suporte de curto prazo e pode buscar a região de suporte mais importante, destacado com as linhas brancas. E para um contexto de alta, a FIO tem essa LTB para romper e depois a resistência dos 4 dólares. Rompendo esses dois níveis, ela destrava um movimento de alta mais forte rumo à média de 100 dias. Daí a gente estaria falando de uma valorização do rompimento até lá de 14%, do ponto de suporte atual até lá em cima são 34%, e caso ela venha buscar essa linha branca até lá em cima, já fica bem mais interessante, 46%. Perfeito? Então, por enquanto, o Bitcoin já teve um dia de correção, agora eu espero uma recuperação dessa queda para um respiro de mercado, e aí vamos ver como ele vai agir ao testar mais uma vez a região dos 59 mil, 60 mil dólares aproximadamente. Amanhã nós vamos ter uma melhor direção devido à divulgação da pesquisa da inflação na Universidade de Michigan, beleza? Então espero que você tenha gostado dessa atualização, que ela te ajude aí a ter uma melhor direção no mercado. Vejo vocês em um próximo vídeo. Uma excelente quinta-feira a todos.